quero muito te agradecer por estar aqui conversando comigo. Tô bem animada para nossa conversa. Já conheci a sua história, mas tô bem animada para finalmente estar conversando com você. Ah, legal, eu que agradeço. É sempre bom a oportunidade de poder falar, contar um pouquinho da minha história. E aí, para a gente começar, eu queria falar um pouco do início da sua carreira na arte, que eu estava lendo sobre você e eu vi que o seu avô, né, que é o Benedito Rui Barbosa, ele não queria que você fosse atriz. É real isso? É real. Eu acho que ele tinha, na verdade, uma preocupação pela trajetória dele, por tudo que ele passou, a dificuldade dessa área, né, de ser artista. E também porque eu sempre fiz teatro desde muito nova. Então, ficava uma coisa de... Você já é atriz, entendeu? Atuar é um hobby. Agora vamos pensar na faculdade. Então, acho que misturou essas duas coisas. Então, ele me aconselhava a prestar alguma outra coisa no vestibular, alguma coisa, alguma carreira que fosse mais garantida. Enfim, como se existisse alguma coisa, né? Alguma garantia Mentira, em né? qualquer carreira, né? Mas acho que era preocupação mesmo de... hoje eu entendo que, na verdade, ele precisava saber se eu realmente queria isso de verdade, sabe? Ou só aquela coisa de estar envolvida com a família na televisão, aí ela só quer ser famosa, só quer aparecer, não sei, acho que ele tinha algumas preocupações em relação a isso, que com o tempo eu fui deixando ele mais tranquilo, e ele entendeu que de fato é o que eu amo fazer, que é o que eu sei fazer, e que é isso que eu quero para minha vida profissionalmente. Não, e é muito, muito legal você contar sobre isso, até porque às vezes a gente tem aquela ideia de que como você tá numa família, você vive numa família que tá no meio artístico, consequentemente todo mundo vai super incentivar a continuar no meio artístico, né? E na verdade nem sempre é assim. E eu acho que essa visão que você comentou agora sobre ele querer entender se era fogo de palha ou se era realmente uma coisa que você queria faz muito sentido também. Pois é, porque também eu vivi esse encanto de ele fazia reuniões na casa dele antes das novelas, via um monte de ator, atriz, e a gente ficava encantado desde muito Uhum. nova. Isso acontecia na minha família. Então, acho que ele queria, na verdade, ele queria que eu entendesse porque tem uma coisa, né? Eu sou formada em teatro, né? Eu fiz a faculdade de artes cênicas, eu quero, enfim, ser uma atriz completa. E eu acho que tinha essa coisa de a televisão, esse glamour, né? E ele, não, a carreira é muito séria, essa Sim. profissão é muito séria, você se expõe, né? Eu sou neta de uma pessoa que tem um nome como ele, então ele também tinha receio. Se eu der uma oportunidade para ela e ela não estiver preparada, como vai ser, Uhum. né? Porque existe uma expectativa grande por eu ser neta dele também. A gente sabe que existe isso, né? Então, acho que é isso. Foi esse tipo de preocupação. E você até comentou agora sobre essa questão da expectativa, né? Que acho que acaba tendo uma pressão muito grande por você ser neta dele. Você sentiu isso também bastante em Pantanal? Porque, né, era uma produção que veio com como que eu posso dizer? Não é um peso, porque um peso parece que é uma carga negativa, mas veio com uma responsabilidade muito grande. E aí veio uma questão muito de ser um trabalho em família. Você sentiu alguma pressão assim? Olha, para ser sincera, eu tinha a confiança da minha família. Eu tinha confiança do meu avô, do Bruno, que reescreveu. Então, isso estava me dando segurança. Porque eu sei que eu ia trabalhar com pessoas, até diretores, assistentes de direção, produtores, enfim, que nunca tinham trabalhado comigo, né? Uhum. Então, eu senti essa coisa de, bom, eu não gostaria que achassem que eu tô aqui só porque eu sou neta dele, só Com porque, né? certeza. Então eu gostaria que eles me conhecessem de fato. E isso só poderia acontecer com o trabalho, né? Começando, eles vendo toda a equipe, todo mundo vendo o quanto eu levo a sério, o quanto eu me dedico ao que eu faço. Então, tinha uma preocupação, claro, sempre tem, né? Embora a gente não deva se preocupar com o que os outros pensam, eu tô ali dentro, eu tô
muita gente me vendo, né? Muita gente da área, muita gente importante, autores, diretores, enfim. Então fica uma pressãozinha nesse sentido. Mas eu acho que eu estava mais tranquila nesse trabalho, porque eu, bem ou mal, já havia feito outras novelas. Eu acho que eu consegui um respeito, vamos dizer assim, das pessoas, principalmente depois que eu fiz a Gina, de Meu Pedacinho de Chão. Eu acho que ali eu tive a oportunidade de mostrar bastante o meu trabalho, e a partir dali eu senti uma diferença em relação às pessoas, né, relacionadas a mim. Até entrevistas, até as pessoas antes, é a neta do Benedito, já, depois da Gina já era a Paula Barbosa, sabe? Com certeza. Claro que rola, sempre toco no nome do meu avô, eu acho natural, e eu tenho o maior orgulho, e para mim é um privilégio ser neta dele. Então eu falo tranquilamente, eu gosto de falar, eu gosto que as pessoas saibam, sim, pelo orgulho que eu tenho de ser neta dele, do autor que ele é. Então eu acho que em Pantanal eu estava mais tranquila, mas te dizer que não rola nem um pouquinho de pressão também seria mentira da minha parte. É isso que é uma coisa que você falou, foi uma coisa que eu pensei muito, né? Eu pensei, na época que a gente viu o seu desempenho como Zefa mesmo, porque eu acho que você conquistou o público de um jeito surreal. E eu fiquei pensando muito nisso, como era muito legal que eu vou falar do meu círculo quando a gente comentava sobre isso, o quanto você era a Paula Barbosa e não a neta, sabe, do Benedito. E isso eu acho muito legal, porque você teve a oportunidade de fazer um trabalho que a primeira versão foi escrita por ele, né? Então tinha acho que acredito que a relação afetiva por esse trabalho tenha sido diferente, mas você estava ali pelo seu talento. E a Zefa fez tanto sucesso pelo seu talento, então é um mérito completamente seu, né? Obrigada, muito bom ouvir isso, ainda mais de vocês, né? Porque é a resposta para mim também, ajuda, né? Às vezes eu ficava muito na expectativa das pessoas sentirem isso que você falou, sabe? Porque eu levo muito, muito a sério o que eu faço. E a relação afetiva com esse trabalho, eu costumo dizer para as pessoas que nenhuma outra atriz ia fazer com amor que eu faria. Então, eu sei que tem muitas outras atrizes extremamente competentes, muitas outras fariam muito bem a Zefa, eu não tenho a menor dúvida, mas essa coisa afetiva potencializa também, sabe? Potencializou a minha entrega, enfim. E eu acabei de citar a Gina, e agora a gente está falando da Zefa, são 2 trabalhos da minha família, 2 trabalhos do meu avô. Então, ele que me deu essa oportunidade de poder mostrar a minha capacidade, sabe? Então, eu sou super grata, tem a pressão, claro que tem, mas no fundo é o que eu te disse, para mim é um privilégio. Uhum. E até a gente comentando de Pantanal, né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito era se você tem alguma recordação da primeira versão por parte do seu avô, sabe? Por exemplo, você comentou que, não especificamente de Pantanal, mas que vocês tinham contatos com os artistas, que haviam festas, então você tinha um pouco mais desse contato com esse mundo mais glamuroso, digamos assim. Você tem alguma lembrança da época que ele estava escrevendo Pantanal que você trouxe agora na nova versão? Pantanal era bem nova, eu tinha a idade que meu filho tem hoje. E a novela, ela foi muito lúdica. A mulher que vira onça, o velho que vira sucuri. E quando eu tenho lembranças da minha família toda ali sentada, assistindo junta. E eu tenho lembrança dessas imagens, principalmente. Dessa coisa nossa, ela vira onça, sabe? Então, isso ficou muito fresco na minha memória. E apesar de eu ser muito nova na época. E o meu avô, a gente até fala essa coisa do glamour, né? Meu avô sempre foi uma pessoa muito simples. É muito gostoso estar com ele, porque ele é uma pessoa que anda de tênis, sai na rua de tênis, camiseta, sabe? Ele não... Como eu posso dizer? Ele nunca se iludiu com essa coisa do glamour, né? E eu acho que eu aprendi isso com ele também. E ele sempre foi o vô
o vozão, que depois do almoço sentava com a gente deitava no peito dele, todos os netos, meus irmãos, e ele ficava contando história, e sempre as histórias dele tinham Pantanal, sabe? Como cenário das histórias. Então, também, quando eu soube que ia ser feito o Pantanal, eu também tinha essa memória muito viva das histórias que ele contava. Uma história muito legal que ele contou, eu já ouvi várias vezes ele contar, sobre como o Pantanal foi realizado, que foi uma novela difícil, que muita gente não acreditou por ser no Pantanal. Enfim, então também essa história vive em mim, também foi muito importante, né? Porque foi um baita desafio na época, que deu certo, meu avô arriscou muita coisa. Então, Pantanal, de fato, sempre esteve muito vivo, assim, dentro de mim, por tudo isso que eu falei. A Zefa foi muito bacana, o retorno das pessoas, até hoje, eu viajei agora há pouco tempo e fiquei fora do Brasil, né? E eu tava lá, tranquila. Quando eu voltei, o voo era direto para São Paulo, e aí na sala de embarque, todo mundo vindo falar, eu tinha até meio que esquecido, sabe? Caramba, a Zefa foi legal mesmo, porque é tanta gente falando com essa... Ai, foi tão gostoso, ela era um alívio ali também, nas cenas muito tensas, porque ela era divertida. Até quem não não gostava carinhosamente, assim. Ela era muito fofoqueira. Ai, meu Deus, menina, ela era linguaruda, sabe? Então, é muito gostoso, eu sou muito grata. E você comentou até, a gente falou um pouco no começo da entrevista sobre a sua escolha para ser atriz. E você chegou a fazer direito, né? Não se formou, mas começou a fazer direito, fez alguns anos, fez também fonoaudiologia? É isso? Fiz um ano de fonoaudiologia. E eu fiquei pensando muito, né? Como a sua paixão pela arte mesmo gritou mais alto do que qualquer outra coisa. E você foi seguir o seu sonho. Eu queria até que você me contasse, assim, da importância que a arte tem na sua vida pessoal, além da carreira, porque além da dramaturgia, a música também tem um impacto muito forte na sua vida, né? Bom, meu avô é uma pessoa que a opinião dele sempre foi muito importante para mim. Quando começou a surgir essas questões, quando chegou a época de eu prestar vestibular, terminar a escola, eu fiquei com a sensação, meu Deus, será mesmo que meu avô pode ter razão, que eu tô meio que seguindo o fluxo, né? E eu pensei, como é que eu vou saber que eu gosto de banana se eu nunca comi banana, sabe? Eu tô falando que eu quero atuar, mas eu também nunca experimentei outra coisa. E eu acho pesado essa coisa da gente, logo que sai da escola, ter que escolher a profissão que a gente vai ser o resto da vida. Então eu falei, vou me permitir conhecer outras coisas para eu entender o que acontece aqui dentro em relação a essa vontade de ser atriz. Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade bem forte. Na minha família, se você for conversar com qualquer um, eles vão falar, a Paula é a briguenta, a Paula é a justiceira. E aí, meu avô falava, direito, nossa, você vai muito bem, porque você tem essa postura e tal. E foi uma coisa que surgiu e foi a primeira tentativa aí para eu tentar... na época eu ainda pensava, tá bom, eu vou fazer o direito e vou continuar levando o meu teatro aqui em paralelo, que dá, eu tô só estudando por enquanto e tal. E então eu comecei a fazer o direito e cara, eu fui desanimando, fui começando a ficar infeliz, meu Deus, não, porque logo no primeiro semestre eu fui estagiar no escritório de advocacia e depois do segundo semestre eu fui estagiar no TRF, no gabinete de uma desembargadora. Nossa, então eu tava ali no meio, né? Vendo aquilo como que é mesmo a profissão, vendo como funciona, audiência e tal, e aquilo lá, tava, meu Deus, não é pra mim. Aí, como eu gosto muito de cantar, sempre gostei, porque cantar, a música sempre somou muito com a minha profissão de atriz, tanto que na faculdade, nas aulas de teatro que eu fiz, sempre tinha aula de música, né, porque é muito importante pro ator. Eu falei, quer saber, eu vou fazer fonoaudiologia, eu vou aprender tudo sobre o aparelho fonador, né, já que eu quero cantar, eu vou aprender. E aí eu entrei na faculdade e, obviamente, essa área da saúde a gente tem estágio muito cedo. Eu comecei a estagiar e comecei a trabalhar, presenciar a coisa das doenças mesmo, né? E não só essa parte
do aparelho, da parte do canto. E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não é pra mim, não é pra mim mesmo. E quando eu tava nessa busca, eu comecei a ter crise de pânico. E naquela época eu não tinha a menor noção, eu nunca tinha conhecido ninguém que tivesse tido. Meus pais também ficaram super perdidos. E essa coisa começou com esses pânicos repentinos. Depois eu comecei a ter muito problema para dormir. Eu não conseguia mais dormir, e aí sem dormir nada funciona. Enfim, eu fiquei muito... Pois é. E foi no meio disso tudo, quando eu comecei a conseguir lidar com isso, que eu falei, eu vou fazer artes cênicas. Eu vou fazer artes cênicas e vou fazer porque eu quero fazer, alguma coisa tá me dizendo que eu preciso fazer, até para eu sair disso. E aí eu comecei a fazer. E eu comecei a fazer a faculdade despretensiosamente, eu sabia, não era vontade do meu avô, meu avô nunca vai querer me dar uma oportunidade, enfim. Fui fazer porque eu gosto mesmo. Então, o teatro, a minha carreira, me ajudou muito a sair desse lugar que eu tava do pânico, né, da ansiedade. Então, foi bem importante. Eu costumo dizer que eu desviei meu caminho para depois voltar para o rumo certo. E eu acho que a vida tem disso, né? Eu acho que a gente... que agora, depois disso tudo que eu passei, eu nunca tive tanta certeza, sabe? Tanta convicção de que é isso, e por mais difícil que seja, mesmo que meu avô não queira me ajudar, eu vou seguir, vou fazer do jeito que eu puder, sabe? Meu teatro, porque eu amo fazer teatro também, que é uma coisa que é mais acessível para o ator, né? Você pega um bom texto, se junta com uma galera afim e você consegue trabalhar nessa área. Enfim, eu estava disposta a tudo, tanto que eu sou uma pessoa, acho que até você vai chegar lá, se você já leu algumas coisas sobre mim, tudo. Eu tenho hoje empresas, eu também sou empresária. Eu não acho que a gente deva fazer uma única coisa na vida, sabe? Eu acho que a gente tem que experimentar e a vida vai dando essas... Eu entrei mesmo nessa parte das minhas lojas, né, de empresária, por conta de uma necessidade. Né? Eu tive filho, a minha carreira tinha muitos altos e baixos, né? Eu tinha épocas que eu estava trabalhando bastante, tinha épocas que eu não trabalhava. Eu tive um filho, meu marido, produtor musical. Então, a gente tinha essa coisa de viajar muito. E a gente falou, meu Deus, agora a gente precisa de uma estabilidade. A gente precisa pensar que a gente tem um filho, rotina e tal. Então, eu acabei entrando para esse caminho por uma necessidade. Mas nunca não, vou deixar de ser atriz para fazer algo. Não, eu vou continuar, eu vou fazer isso, inclusive, para poder continuar lutando pela minha carreira de atriz, né? Eu vou ter uma estabilidade aqui financeira, se Deus quiser. No começo era muito incerto, mas, enfim, a gente entrou com cabeça, com tudo para poder fazer dar certo. Graças a Deus deu certo. E hoje essa área me dá uma estabilidade financeira e para eu poder seguir esse meu sonho, essa minha carreira de atriz e música também, que eu cheguei a fazer um trabalho autoral, foi meu primeiro trabalho autoral, foi em 2015 que eu lancei um disco, eu fiz inclusive com meu marido, com o Diego. Então, assim, as coisas vão acontecendo como tem que acontecer. E também outras experiências trazem bagagem para o ator, né? Foi muito importante para mim, como bagagem, assim, para pro meu trabalho mesmo. E até uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Que você tem um filho, ele é pititico ainda, então não sei se já dá pra ter uma noção, assim, do que ele quer ser e tudo mais, mas você sente que, de alguma forma, você... Como que eu posso dizer isso? Tomaria a mesma posição que o seu avô tomou com você? Depois que eu fui mãe, eu entendi muito melhor o meu avô, sabe? Bom... Eu acho que eu não vou nunca forçar ele a fazer algo que ele não queira, né? Eu vou poder, eu passei por isso, não que eu tenha sido forçada, ninguém me pegou e me matriculou no curso de Direito, mas assim, sendo tão importante a opinião da minha família, do meu avô na minha vida, influenciou sim, não fui forçada, mas de fato influenciou. Eu quero poder, assim, estar do lado do meu filho para apoiar ele no que for e tentando também mostrar a realidade
do que eu puder mostrar, se por acaso ele seguir a carreira artística. A dificuldade, a realidade, porque foi o que meu avô fez comigo também, né? Ele, de certa forma, ele me fez ter os pés no chão, porque ele me fez estar preparada para começar, estudei muito, fiz muito teatro amador, né? Não foi assim, vamos lá, vou te dar a oportunidade na televisão para você começar. Então, assim, de certa forma, ele me direcionou, ele me ensinou a ter os pés no chão, é o que eu vou fazer para meu filho se ele escolher essa área. Mas eu acho que eu vou incentivar ele no que ele escolher. E no que eu puder fortalecer, assim, as decisões dele, eu vou estar ali do lado dele. Não vou me opor ao que ele decidir, até porque eu sei, por experiência própria, de que se ele seguir por um caminho que não for, que não seja o caminho dele, ele vai desviar e depois voltar, porque a vida é isso, sabe? A gente... Você mesmo disse, a gente desvia, mas a gente acaba voltando para o rumo certo. Então, se tiver que ser, vai ser. E aí, só para a gente já ir caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria que você me falasse das novidades, se já tem alguma coisa que você está planejando para esse ano. Você falou, por exemplo, também que ama o teatro. Não sei se você tem mais vontade de ir um pouco mais para o teatro e deixar um pouco as novelas meio em stand-by. E música também, queria saber se você tem vontade de continuar investindo na música, me conta. Eu tô bem focada na música nesse primeiro semestre aqui. O meu projeto eu tô com música nova para lançar, tô com os trabalhos voltados para música. Inclusive, quando eu lancei meu disco em 2015, é uma coisa que eu tinha muita insegurança, né? Não era o meu lugar assim de segurança. Então, e muitas coisas também aconteceram na minha vida, eu acabei não trabalhando esse lado musical como eu gostaria. Então, agora eu tô focando nisso, nesse primeiro semestre. Não pressa para fazer novela. Novela é um trabalho longo, é um trabalho que a gente se dedica muito tempo. E Pantanal foi muito puxado, eu fiquei muito longe da minha família, do meu filho, do meu marido. Então, eu não tô com pressa para emendar, mas quero fazer, porque eu adoro, é uma delícia fazer novela. E agora também veio a notícia de Renascer, que é mais uma novela da minha família, do meu avô, aí, que vão fazer o remake. Eu não sei ainda, tá muito no início as produções, eu não sei se eu vou participar, não sei como vai ser, mas como é pro ano que vem, se der certo, eu gostaria muito, assim, seria mais uma obra-prima dele que me marcou muito também. Então, eu tô um pouco tranquila em relação a novelas. A teatro, antes da pandemia, eu tava com uma peça em cartaz e eu pretendo voltar com ela. Mas eu vou esperar um pouquinho no segundo semestre para entender como vai ser. E se tudo der certo, aí no finalzinho desse ano eu volto com a peça e vou estar com a música aí também encaminhada. Aí vocês vão conhecer um pouquinho melhor esse meu trabalho, que é autoral, é uma paixão também, é uma coisa muito especial para mim. Por enquanto é isso. Mas aí da música, não sei se você já tem alguma coisa tão concreta, e se você pode falar também, se não tudo bem, mas você tem pensado em um álbum, em um EP, já tem mais ou menos em mente, ou você tá mais deixando fluir, assim? Na verdade, eu vou lançar músicas, não vou lançar um álbum completo. Eu tenho meu álbum que eu quero trabalhar ele também junto com essas músicas novas, com essas novidades. E a minha ideia é trabalhar, óbvio, internet, né? Que hoje em dia tem que ser. Não tem como, né? E a partir desse trabalho, começar essa divulgação, eu fazer shows. Eu cheguei a fazer shows quando eu lancei o disco, foi muito gostoso, muito legal. Uma coisa muito nova para mim, mas também muito especial. Enfim, que eu descobri ali uma paixão. Então, a minha pretensão é fazer shows, enfim, com a minha banda. Vamos ver, tá meio fluindo ainda, nada decidido, mas tá encaminhando para isso. E aí, conforme você for tendo mais novidade, você continua dando um toquinho aqui e a gente continua sempre se falando para atualizar o público também sobre as novidades. Legal, com certeza. Quero muito que as pessoas conheçam esse trabalho, eu acho que é importante para mim. Vou aproveitar esse embalo da Zefa, que me trouxe tanta visibilidade também. E, enfim,
acho que é isso. Vou passar a novidade com o maior prazer. Ai, maravilhosa. E aí, só a última, porque você falou de Renascer, então eu acho que a gente tem que só falar um tiquinho sobre isso. É, tudo bem que ainda é uma questão muito incerta, mas você já tem em mente, assim, se você fosse escolher qualquer personagem, assim, que você tem alguma lembrança, que você gostaria de viver, tem alguém? Olha, essa foi uma novela que tiveram muitos personagens bacanas. Eu lembro da Buba, que marcou muito pra mim. Mas tem uma personagem que foi a Patrícia Pilar que fez, que foi a Eliana, que é uma mulher meio interesseira, que não quer ter filhos, e o sonho do marido é ter filhos, formar uma família. Enfim, que é um lugar, é uma personagem que eu nunca fiz assim na televisão, sabe? Então, mais velha também, não tão menina. Essa é uma personagem que me interessaria muito. Mas, enfim, ainda é muito incerto, tá muito no início, depende de muita coisa, né? Enfim. Mas tô aqui torcendo. O que vier pra mim vai ser ótimo. Joga pro universo. O que vier vai ser ótimo, porque, assim, eu particularmente, eu acho que meu avô sempre escreve personagens muito ricos, sabe? Mesmo não importa o tamanho do personagem, não importa, ele sempre tem ali a sua importância na história, ele não tá ali à toa, tem as suas questões, né? Então eu acho que qualquer personagem que vier para mim vai ser um prazerzaço. Com certeza, isso é uma característica que eu acho que é muito forte dele, que todos os personagens têm um universo, assim, muito grande. E a gente, mesmo que a participação seja pequena, não seja, assim, um dos protagonistas, os personagens sempre têm muitas características muito fortes, sempre tem participações muito necessárias para o desenrolar da história, então isso eu acho que é muito legal. É isso. Pois é, então eu tô aberta aí a qualquer coisa que puder surgir. Enfim, vamos ver. Assim que eu souber se vai rolar, eu já conto. Isso, por favor, isso que eu ia falar. Se tiver qualquer novidade, você conta pra gente, tanto da música quanto da carreira como atriz. A gente tá sempre por aqui. Obrigada, Paula, de novo pelo papo. Imagina, legal, combinado. E obrigada a você pelo espaço. Como eu disse, é muito legal para mim poder contar minha história, as pessoas me conhecerem um pouquinho mais, sair dessa coisa neta do Benedito, né? Como a gente falou. Com certeza.